sou Henrique Cunha Júnior, filho de Eunice de Paula Cunha e de Henrique Cunha, né. Eu venho de uma família, que eu sempre digo, é a terceira geração no Brasil, e meu tataravô é africano, congolês, a minha tataravó também é da mesma região, né, e eles vieram para o Brasil nessa coisa de ser escravizados, serem explorados pelo sistema criminoso brasileiro. Eles conseguiram, vamos dizer, se arranjar dentro do sistema escravista e cumprir as suas liberdades, né. Então, o meu avô, que nasce em 1882, e a minha avó, que nasce um pouco depois, já são de uma geração de gente liberta. E uma geração de gente liberta e uma geração de gente liberta também que, eh, se alfabetizou, que, tinha, vamos dizer, leitura e, hã, eram pessoas, de nível intelectual bastante grande. Eu não sei explicar exatamente quando é que eles, se formaram no sentido de aprender todas essas coisas, mas não sei se foi meu avô, meu tataravô que transmitiu isso a eles, mas eu sei que eles tinham uma formação intelectual muito boa. Nessa coisa, eles sempre foram de movimentos negros. O movimento negro no Brasil é uma coisa mais antiga do que a gente pode pensar, né. Então eu tenho só uma data, vamos dizer, significativa, que é a data que, em 1904, eles entram para o movimento internacional pan-africanista, tá. É uma coisa difícil de saber, meu pai nunca soube conseguir explicar claramente como é que eles, se comunicavam com o exterior, como é que eles trocavam correspondência, tudo. O fato é que eles, tinham conhecimento do que estava ocorrendo no mundo, esse mundo do pan-africanismo, eles tinham uma formação garvinista, ou na minha família, meus pais e até mesmo eu, sempre fomos muito, vamos dizer, referenciados a Marcos Garvey, né. O Marcus Garvey era um idealista, jamaicano, que, fez um movimento grande no Caribe e nos Estados Unidos, e a ideia do Marcus Garvey era uma ideia da independência das comunidades negras, né. Então o Marcus Garvey, por exemplo, sempre, quis fazer coisa de cooperativismo, sempre quis fazer coisa, que reunisse a população negra de uma certa forma independente. E o Marcos Garvey chegou a fazer uma companhia para o pessoal retornar para a África, né. Ele fez uma companhia com o nome da estrela negra, Black Star, né. Então, assim, em casa eu cresci num universo de pessoas que, sempre se dedicaram à formação sobre a história da África, história do negro no Caribe, história do negro no Brasil, história do negro, de uma forma geral. Sempre foi, vamos dizer, um papo corrente e um papo recorrente. Papo corrente, assim, a gente estava conversando de alguma coisa e virava, meu pai falava alguma coisa de um herói, alguma coisa de, ligada à Associação Cultural do Negro, que ele foi presidente. Então vamos voltar à história antiga. Então, os meus avós já eram pan-africanistas, em São Paulo se organizou um grande movimento pan-africanista nos anos 900. A coisa mais significativa desse movimento em São Paulo era as ideias do Luiz Gama. Ele era muito voltado para a ideia do Luiz Gama. Luiz Gama foi uma pessoa que se tornou advogado, autodidata, advogou, durante um tempo bastante grande em São Paulo. Ele conseguiu ser o que o pessoal chamava na época de rábula. O rábula é um advogado que não fez a faculdade, mas que conhece a lei completamente e que presta um exame, para mostrar que ele sabe advogar e tem uma autorização para advogar. Então, o Luiz Gama não só foi um advogado abolicionista, foi um bom advogado que tentou, advogar pessoas que eram injustiçadas pelo sistema criminoso, eh, advogou e libertou muita gente. Os processos que o Luiz Gama, participou, eles são arquivados em São Paulo, no Tribunal da Justiça de São Paulo, na Praça Clóvis Belgrado, que é uma praça bem central
de São Paulo. Lá tem 560 processos que o Luiz Gama ganhou e deu liberdade às pessoas que ele defendeu. Então, ele foi um abolicionista, ele morreu antes da abolição acontecer, mas ele defendeu a população negra grande e libertou a população. E Luiz Gama tinha um plano que a abolição deveria ser feita com distribuição de terra para as populações ex-escravizadas, com sistema educacional, sistema de saúde, todas essas coisas. O Luiz Gama esperava muito as ideias que eram correntes na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo. A Irmandade serviu de lugar para eles estudarem, eles conseguiram, vamos dizer, fazer a sua formação básica toda dentro da Irmandade. A Irmandade tinha esses ideais, né, de proporcionar a saúde para as pessoas que eram associadas à idade, proporcionar proteção na velhice e tudo. Então, quer dizer, havia um ideal de população negra que o Luiz Gama incorporava esse ideal, e ele queria que, pós-abolição, o Estado se ocupasse de da proteção legal das populações negras. Ele fez um projeto abolicionista, a gente tem o texto do projeto abolicionista dele, mas ele nunca conseguiu implantar o que ele pretendia. Ele morreu pouco antes da abolição, né, mas ele deixa um legado e minha família, então, bebe desse legado. Meus avós, então, eram, da linha do Luiz Gama, né, ligados à Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo, né, e eu tenho, assim, poucas, informações amplas, mas, por exemplo, a gente tem poucas fotografias desse período, né. Eu, por exemplo, tenho uma fotografia que, é de 1926, né, aonde tem mais de uma centena de pessoas reunidas, e essa centena de pessoas estava reunida para fazer uma homenagem ao Luiz Gama. Então, 1926, né, veja que a abolição ocorreu em 88, então nós estamos aí com 28 anos, de abolição e o pessoal homenageando Luiz Gama. Então a memória do Luiz Gama em São Paulo é uma memória viva, é uma memória de luta, é uma memória de pensar a autonomia das populações negras e pensar também a ideia de que o Estado deveria ter feito uma política abolicionista, né. O Estado brasileiro não fez a política abolicionista, não era por falta de dinheiro, né, não fez por, ideologias, por ideias de que o negro não prestava, para a sociedade brasileira. Todo o dinheiro que foi acumulado com o sistema escravista e tudo isso aí, foi aplicado na vinda de estrangeiros. O Estado brasileiro patrocinou, pagou e financiou toda a vinda de italianos e alemães e poloneses, tudo, em São Paulo, majoritariamente os, italianos e japoneses receberam uma ampla proteção do Estado, coisa que a população negra não recebeu, coisa que a população negra reivindicou via as coisas do Luiz Gama, por exemplo, e não recebeu, né. Então, nós temos o início do movimento negro, eh, que a gente chama do pós-abolição, já com reivindicações de políticas públicas, já com reivindicação de coisas que o Estado brasileiro não fez, e não fez porque não quis fazer, não fez por, eh pensar, né, de uma forma racista contra as populações, negras e contra a proteção. O Estado fez pelo contrário, ele fez foi perseguir essas populações negras, ele fez, em tirar o que a gente tinha, né, tirar o que a gente tinha não é pouco não. Se vocês pensarem que antes da abolição, por exemplo, em São Paulo, a Irmandade tinha uma igreja muito grande, em torno dessa igreja, as pessoas tinham construído uma série de casas, uma série de lugares de comércio, né. Então existia uma população negra que vivia de um comércio, vivia de umas coisas que se davam em torno da Irmandade, né. Todos esses lugares que essas pessoas tinham esse comércio, tudo antes da abolição, depois da abolição eles foram desapropriados, né. A história de que a cidade precisa crescer, a história de que a gente precisa ir para desenvolvimento, a modernidade e tudo, se retirou da população toda aquela área que era em torno do centro de São Paulo, uma área muito boa,
né. E a Irmandade teve que se reconstruir numa área que era ali ainda a periferia de São Paulo, periferia da centro de São Paulo, né, do outro lado do rio. Quer dizer, então, havia um rio que era o Vale do Anhangabaú, que separava os 2 lados da cidade, e nós fomos jogados para o outro lado. Quer dizer, todo o comércio, todas as coisas que tinham organizado se perdeu pela desapropriação que o Estado fez. Então, esse movimento do início dos anos 900, ele tem uma consciência clara de que nós somos perdedores, né, que nós estávamos sendo lesados pelo próprio Estado brasileiro uma segunda vez, né. Nós tínhamos sido lesados na questão do trabalho, no forçado no sistema do escravismo, né, e mesmo assim, o que a gente conseguiu, acumular, o que a gente conseguiu de propriedade, conseguiu de coisas e tudo, né, perdemos, né. Então, quer dizer, havia perdas muito concretas, coisas muito diretas, e isso fez com que os anos 900 até os anos de 1936, tudo aí, constituíram um ciclo de reivindicações e todo, de grupos isolados. E o que que acontece? A geração dos meus avós passa para a geração dos meus pais, né, então a geração dos meus pais já vão constituir um outro movimento, por exemplo, meu pai, com os amigos, tinha um jornal chamado Clarim da Alvorada, não foi o único jornal que fizeram mais de um jornal, né, mas era, reivindicando os direitos sociais, reivindicando as coisas que, estavam sendo perdidas e também criando uma outra coisa que era bastante importante, os grupos que criavam a sociabilidade da população negra, né. Sociabilidade é um negócio importante no sentido de você ter lugares de lazer, você ter lugares de recreação, você ter lugares onde você pode fazer música, teatro, coisas que a população fez, né. E isso dá uma liberdade mental, isso dá uma, vamos dizer, uma amplitude, eh de vida, mesmo na situação difícil, mesmo na situação de poucos recursos econômicos, né. Então, houve uma organização e o ruim é que sempre o Estado brasileiro e sempre a população foi contra essas formas de organização, né. Então nós tivemos sempre, oposição, não só do Estado, posição organizada do Estado, né. Por exemplo, os lugares onde tinha terreiro de candomblé ou de umbanda, ou coisas organizadas pela população negra, a polícia entrava, o exército entrava, expulsava, tirava as coisas, né, coisa que as pessoas tinham conseguido no trabalho próprio, né, eles quebravam, né. Então, quer dizer, é uma situação, que foi e ainda é difícil, mas foi bastante difícil esse passado, e isso fez com que, nos diversos lugares se criasse uma consciência de que queríamos ter um movimento mais então desse movimento do início do século, dos jornais, das associações negras, das coisas todas, nos anos 30 se fundou um partido político, a Frente Negra Brasileira, e com os ideais de primeiro deles, que sempre foi forte, era a questão da educação. O segundo ideal era a questão da trabalho, eles terem acesso ao trabalho. E o terceiro ideal sempre foi o ideal da moradia, né. Então, essas coisas reuniam, grupos, reuniam pessoas, reuniam, coisas para conseguir essas coisas. A Frente Negra não durou muito, ela durou pouco, ela conseguiu organizar muito, de fazer cursos para alfabetização, muito para fazer cursos, de formação profissional. Por exemplo, nessa época, era muito difícil você encontrar pessoas que faziam datilografia, era uma profissão bastante, privilegiada. Há muitos núcleos tiveram núcleos, né, de ensinar as pessoas a datilografia, de tudo. Então você vai ver que, o movimento se organizou de diversas formas para as pessoas terem melhores empregos, para as pessoas terem melhores situação de vida, né, e sempre foi hostilizado pelo Estado, não foi amparado pelo Estado, né. Ele sempre foi hostilizado pela própria população, que achava errado você ter um movimento de negros reivindicando, condições sociais melhores. O povo branco, em São Paulo, sempre teve muito medo da organização
dos movimentos negros. Eles achavam que a gente podia fazer uma, vamos dizer, uma desforra dos crimes que eles cometeram durante o período de escravidão. Ideia que nunca foi uma ideia da comunidade negra, daquele período, né, de fazer qualquer tipo de desforra. Mas eles tinham alegavam que eles tinham medo da organização das populações negras por causa dessa história da desforra. Que é um argumento fraco, porque nós nunca, fizemos isso, mas era um argumento que justificava, a oposição, dos vários setores da sociedade, né. Então nós tivemos, vamos dizer, dificuldade mesmo com a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, nunca aceitou na ideia de ser uma organização dos movimentos negros, né. Então, meus avós, meus pais, e depois eu aí pelos anos 70, né, nós sempre participamos de movimentos negros, organizamos um grande movimento negro, que foi a Frente Negra. Ele foi fechado pelo próprio Estado brasileiro. O Frente Negra tentou ser partido político, o Getúlio foi um ditador. Na entrada da ditadura do Getúlio, se fechou tudo quanto fosse organizações populares, organizações associativas, partidos políticos, né? E com isso também se fechou a Frente Negra Brasileira. Pós-Frente Negra Brasileira, ou seja, o que vai entrar para os anos 40 e 50, vai então voltar às coisas do associativismo, que não era em termos de um partido político, mas era um associativismo de grupos literários, grupos teatrais, grupos de dança, grupos de carnaval, grupos de escola de samba, vai formando um núcleo de coisas diferenciadas. Dentro desse núcleo de coisas diferenciadas, depois dos anos 50, existe a formação da Associação Cultural do Negro em São Paulo, em 1954. Né? Eles percebem que houve a comemoração dos centenários de São Paulo e houve uma série de homenagens aos grupos italianos, houve homenagem aos grupos portugueses, espanhóis e tudo, e não houve nenhuma homenagem aos grupos negros que trabalharam nesse país, né? Então, ficou muito claro que precisava incrementar novas associações. Então, a Associação Cultural do Negro é uma que aparece com alguns propósitos. Um dos propósitos era fazer literatura, ela tinha sessões literárias, outro processo era reivindicar essa coisa da escrita da história do negro, reivindicar. Então, a associação, por exemplo, ela fazia reuniões que elas chamavam de litro musical, né? Litro musical porque o pessoal vinha, tocava algum instrumento, tocava alguma coisa, e depois as pessoas declamavam tudo, mas sempre tinha uma coisa de fazer palestra. Então, escolhia um tema e se fazia palestra sobre aquele tema. Se pegava alguma pessoa, por exemplo, especialista na vida de alguma pessoa que tinha sido importante para as populações negras ou de algum tema que tinha sido importante para a população negra. Um dos temas, por exemplo, que era recorrente, comum, era o quilombo dos Pomares, né? As coisas da importância, outros quilombos também eram mencionados, né? Por exemplo, eu ouvi palestra da Associação Cultural do Negro sobre um cara chamado Quintino de Lacerda, que foi também um advogado rápula em Santos e que criou um quilombo, que era o quilombo do Jabaquara, né, que deu, então, um aspecto de liberdade à população. Então, a associação ela tinha uma função, vamos dizer, de desenvolver ideias, de reunir intelectuais. Foi isso que ela fez, né? E, então, assim, vinha gente, por exemplo, de outros estados fazer palestra, vinha gente para troca de ideias e tudo. Então, foi sempre um ambiente de formação e de discussão de coisas e uma força muito grande para a coisa da literatura. Literatura, poetas, todo era o que era força maior da Associação Negro. Mas ela também fazia homenagem, por exemplo, a Carolina de Jesus, ela lançou o livro em 62, se não me engano,
né, mas eu me lembro que a associação fez uma homenagem à Carolina de Jesus. Eu era menino nessa época ainda, eu acho que eu devia ter uns 10 para 12 anos, né, e eu me lembro da homenagem que eles fizeram ao ter lançado o livro, todo. Mas assim, você lança um livro, você não se torna famosa de um dia para outro, tá. Você lança um livro e demora um certo tempo para você se tornar famosa. Então, nesse período, quando ainda ela não era famosa, a Aham. associação já tinha feito uma homenagem a ela, reconhecendo a importância da obra dela e tudo mais, coisa que depois se configurou como uma reunião, uma coisa mais ampla. Hoje a gente comemora Carolina de Jesus, não? Mas a associação percebeu a importância do trabalho dela muito cedo, e como de outras pessoas, e como de coisas interessantes. Na associação, eu, quando criança, eu me lembro que funcionava também curso. Por exemplo, a associação tinha pessoal que dava aula de inglês, né? Tinha um pessoal que dava aula de português. Então, quer dizer, a associação tinha vários objetivos, mas todos eles no sentido de profissionalizar, de melhorar a situação de vida da população e de reunir também essa coisa dos escritores, né. O forte dela foi, então eu cresci nesse meio e entre essas coisas. O debate político, o debate, do que era a situação do negro, como sempre foi falado, situação da população negra, né, foi muito intenso dentro da Associação Cultural do Negro, e reunia não só intelectuais da associação, mas intelectuais de fora. Por exemplo, nomes que ficaram famosos dentro da USP, como professores e tudo, eles frequentavam a Associação Cultural do Negro. Eles frequentavam a Associação do Negro para aprender dentro da associação. Eles não iam lá com Florestan Fernandes, eh, pessoas como o próprio Roger Bastides, tudo, eles iam na associação, mas não para ensinar, eles iam na associação para aprender. Tá certo? Você está muito claro isso, porque hoje o pessoal diz: "Ah, o Otaviano era sócio também da Associação Cultural do Negro", né. As pessoas acham que a associação ia aprender com o Otaviano, não, eles iam lá para aprender as coisas que eles escreviam na USP, tá certo? Isso aí precisa estar muito claro, que Dante Moreira Leite, uma porção de gente que se tornou famosa, eles frequentavam a associação, mas eles eram pequenininhos lá dentro. Eles iam lá, ficavam sentadinhos ouvindo, tá certo? Eles não iam lá para dar aula, não. Eles iam lá para aprender, tudo o que a gente falava eles escreviam, e tudo, e depois eles transformavam em tese. Não tenho nada contra isso, mas precisa entender que eles foram aprendizes, senão eles que nos ensinaram as coisas, não é? Então, a associação, vinha pessoal fazer palestras e tudo, vinha pessoal discutir ideias, né? E, por exemplo, esse grupo da USP era muito criticado, tá certo? Era muito criticado porque eles não acreditavam na necessidade de um movimento negro. Eles achavam que era uma coisa que seria passageira. E a gente dizia que não, isso aqui é uma coisa necessária para a situação da sociedade brasileira, tá? Eu, dentro da Associação Cultural do Negro, eu vivi a minha infância e vivi até final da associação. Lá eu vi muita coisa interessante. A associação, por exemplo, tinha um grupo que jogava basquete, né, então fazia também atividades esportivas, né. Tinha o basquete masculino, o basquete feminino. Tinha um grupo dentro da associação que fazia também a coisa do atletismo, então de vez em quando ela organizava corridas, organizava coisas que reuniam todos. Então, o mundo da associação, através dos meus pais, e através dos amigos dele, fez que eu aprendesse muita coisa dessas coisas que eu sei hoje. Então, eu fui criado e fui incentivado a entender o negro no Brasil, o negro, a população negra em São Paulo, a população negra fora de São Paulo, a população negra das Américas, né. Eu me lembro que, por exemplo, havia trocas de conhecimento com Cuba, havia troca, que teve um movimento negro importante
no passado, antes da Revolução Cubana, havia movimentos negros, depois da Revolução Cubana acaba os movimentos negros, tá? Mas havia também eh, coisas que nos ligavam ao Caribe. Eu me lembro muito que o a região ali da Colômbia, Venezuela e todo, eles produziam conhecimentos sobre esses assuntos e havia trocas. Eu não sei como essas trocas chegavam ao Brasil ou como era estabelecido isso, mas eu me lembro de reuniões que faziam menções, vinha gente de fora fazer palestra e coisa sobre, por exemplo, o que estava acontecendo, eh, o que aconteceu na Revolução Haitiana, né. Então, quer dizer, ou eu não consigo avaliar, quando você está dentro do sistema, você não consegue avaliar qual a amplitude dele, tá certo? Só um tempo depois que você começa a falar: "Pô, mas hoje a gente não tem nada tão grande e tão, forte como isso". E não era a única associação cultural do negro, né. Você tinha no Associação Cultural do Negro, ela funcionou muito tempo no centro de São Paulo, num prédio que é o prédio Martinelli, que era um dos prédios chiques de São Paulo na época, né. Mas o Coimbra, que é um outro grupo de negros, funcionava no outro andar do próprio, prédio Martinelli, né. Então, quer dizer, é um outro, pegada sobre a questão da população negra, mas tinham grupos outros também, nesse mesmo período, voltado, por exemplo, em 1969, você teve um núcleo que se dedicava ao teatro e à arte, né. Então, você tinha grupos de negros que se reuniam, na Praça da República todos os domingos, né, só para fazer pintura, escultura, e conversar sobre, esse mundo artista da pintura e da escultura. Tinha um grupo que, se reunia no Embu, né, e esse grupo do Embu, eles não faziam movimento negro, eles faziam movimento popular, não tinha nenhum branco, só tinha negro, tá certo? Mas era o grupo do Embu, mas o grupo do Embu era uma escola de arte, não era simplesmente fazer arte, né, porque muita gente vinha de outros lugares, ficava morando na casa do pessoal do Imbu, e eles, realmente escolarizavam, ensinavam o cara a esculpir, ensinavam os caras a, entender a diferença das madeiras, entender a diferença. Então, assim, eu fui poucas vezes ao Imbu, com meu pai, visitar a família do Solano Trindade, né, e a gente chegava lá e via o pessoal ensaiando peça de teatro. Viu? Os anos 70 foi um ano de um movimento extremamente amplo em todas as cidades do interior paulista, por exemplo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E os anos 70 teve uma diferença com os anos anteriores, porque nos anos 70 as comunicações no Brasil se estabeleceram. Então, por exemplo, eu podia telefonar para alguém em Belém do Pará, coisa que antes não acontecia. Antes era tudo por carta e, assim, às vezes tinha carta que demorava um mês para chegar, tá certo? Dependendo do lugar que você expira da carta e que outro você. Então, o prazo normal de você receber uma carta era uma semana. Tá? Você mandava de uma cidade para outra, a carta demorava uma semana para chegar. Tá? E existia aquela coisa dos carteiros serem esperados, tal, porque é onde circulava a informação. Né? Então, eu sei que meu pai, por exemplo, ele se comunicava com o pessoal na Bahia. Né? E por que ele se comunicava com o pessoal na Bahia? Esse pessoal da Bahia recebia um jornal americano chamado Chicago Defender. Eles traduziam o jornal na Bahia e mandavam as cópias para as outras associações negras no Brasil. E meu pai era um desses correspondentes que recebia material da Bahia, mas demorava 15 dias a carta da Bahia. Ia a carta e demorava 15 dias para ir a resposta. Tá, então, as ligações eram difíceis. Né? E os anos 70 não. Os anos 70 o Brasil foi rasgado por estradas, automóvel e tudo, cresceu muito, tinha muita estrada de ferro também e tudo, e tinha uma telefonia. Né? Então, os movimentos dos anos 70 pôde ter uma comunicação grande. E essa comunicação fez com que eu, por exemplo, fosse a coisa de movimento negro Montevidéu, no Uruguai, fosse a coisa de movimento negro em Porto Alegre, fosse a coisa de movimento negro em Florianópolis, e Rio de Janeiro,
Belo Horizonte. Eu acabei indo a coisa de movimento negro em Belém também, né, gastei uma semana, num ônibus para chegar em Belém. Tá, mas então essa facilidade que eu estou dizendo aqui de você poder passar uma semana no ônibus e chegar, cortou, caminhos, viabilizou coisas, né. E viabilizou coisas, por exemplo, porque também passou a ter Brasília como centro do país, né, e em Brasília se encontrava gente de tudo quanto era área, de tudo quanto era lugar do país. Então, houve um grande movimento nos anos 70, houve uma coisa nova nos anos 70. O mais importante nessa fase dos anos 70 foi a mudança da Igreja Católica. A Igreja Católica fez as comunidades eclesiásticas de base. A Igreja Católica passou a defender as coisas das populações pobres, né? Fez a opção pelos pobres, né? E essa opção pelos pobres, ela fez uma opção também pelos movimentos sociais. Então, por exemplo, cresceu muito dentro da Igreja Católica os grupos negros da Igreja Católica. Aí mesmo a missa mudou muito também seu conteúdo. Passou a ter cultura negra dentro das comunidades, né? Então, o grande avanço dos anos 70 está ligado, de um lado, às comunicações que se ampliaram, está ligado, de outro lado, a grupo maior de negros que fizeram faculdade, tudo, e que entraram para o movimento negro. Os anos 70 vão conhecer politicamente uma geração de negros universitários, né? Vai existir, inclusive, grupo, né, por exemplo, em São Paulo, que era só de universitários negros, né? E o movimento ganha uma outra dinâmica. Com uma outra coisa importante é que a libertação dos países africanos estava na notícia dos jornais, estava na notícia diária, era uma coisa discutida no movimento amplamente, né? Essa movimentação da libertação dos países africanos fazia uma ligação muito grande também com os movimentos marxistas soviéticos, né? Então, por exemplo, dentro da Associação Cultural do Negro, tiveram algumas pessoas, umas 4 pessoas pelo menos, que foram fazer graduação na União Soviética, mas a União Soviética passou a patrocinar uma universidade que fosse para a formação das lideranças africanas que estavam fazendo a independência. Junto disso, blocos de movimentos negros de vários países mandaram também seus estudantes, né? Então, quer dizer, houve uma ligação nova e houve uma mudança também do próprio marxismo relativo às populações negras. Enquanto nos anos 50 o Partido Comunista não aceitava nem discutir as reivindicações da população negra, nos anos 70 essa discussão era feita por vias diversas, mas ela era feita e entrou uma discussão do marxismo do movimento negro, que não tinha tido até então, né? E houve uma ampliação também, então, da visão dos partidos de esquerda sobre a questão das relações sociais da população negra no Brasil. Então, os anos 71, 72, 73 é um caldeirão de mudanças. E é uma pena que esse caldeirão de mudanças não está refletido na história, não? Se esqueceu da mudança da Igreja Católica, se esqueceu da mudança dos partidos comunistas todo, se esqueceu de uma série de movimentos que, por exemplo, discutiam a questão da estética negra, né? Então, nos anos 60, eu posso usar o nome que o Amaury Mendes deu, é os anos de consciência negra. Se discutia muito essa história de ter uma consciência negra, ter valorização das coisas, valorização da cultura negra, valorização. Nos anos 70, o final deles, o 78, né? E o que vai acontecer? Esses movimentos todos vão convergir para um ato público que se tornou famoso, que é o ato público que ocorreu na frente do Teatro Municipal de São Paulo, e que é um ato que reuniu todas as tendências dos movimentos negros paulistas, né? Hoje, a história, de uma maneira errada, diz que esse ato foi de fundação do MNU.
Não, esse ato não foi um ato. Nesse ato, o MNU começa a ser reconhecido como existente, mas o ato não tem a ver com a fundação do MNU, tá? O Movimento Negro. eh, e não tem a ver por várias razões. Se lançou a ideia de fundar o MNU, mas muitos grupos negros foram contra o Movimento Negro Unificado, porque no primeiro ano ele nem chamasse negro, era um movimento unificado contra o racismo, né, que tinha uma influência muito grande de um pessoal branco que era da esquerda, que estava mudando, que tinha nos criticado anos anteriores e agora estava querendo nos ensinar como fazer movimento negro, tá certo? Então é um negócio assim. Então a convergência socialista, que era majoritariamente branco, ela entra para o movimento negro, mas ela entra querendo dar ordem e não aprender as ordens, tá certo? Então é um negócio. Mas, bom, disso tudo, há um apagamento da história e só se registra o MNU, que era o grupo que era associado, na época, à Convergência Socialista. Eu, inclusive, nessa primeira fase do MNU, eu não fiz parte, porque eu era do grupo mais radical. Nós não queríamos a Convergência Socialista, ou seja, o pensamento branco dentro do movimento negro, tá certo? Então, tem coisas que a história não tem refletido, mas isso é uma evolução. Então, eu entro no movimento negro a partir da minha família, a partir de gerações precedentes, e eu acho que os anos 70 é os anos onde se faz um peneiramento, se faz uma transição das ideias anteriores para as ideias novas, as ideias que estão hoje em curso no próprio movimento negro.